Graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Então aplauda bem forte ao Senhor. Dá glória a Deus, aleluia. Queridos, sem demora, abra sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 22 em diante. Amém? Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeram o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluias. Somente até aí. Feche os teus olhos. Oh, aleluias, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, neste lugar. Ruach Kadosh Adonai, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Venha sobre a tua amada noiva nesta noite. Renova, Senhor, o nosso espírito. Sopra, Senhor, sobre cada coração. E onde houver uma fagulha, porque o Senhor não veio apagar o pavio que fumegava. O Senhor não veio destruir o bagaço da cana, mas veio para tornar a dar vida. E nessa noite nós estamos aqui e clamamos a Ti, Santo Deus, venha sobre a Tua amada igreja, para que todos sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Pai, te pedimos que o Senhor envie anjos fortes agora, porque existe uma grande batalha aqui, Senhor, espiritual. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz a tua santa palavra, ó Deus. Leva cativo agora todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga graças a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Querido, eu não tinha preparado esse texto, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa mensagem, e a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, amém? Deus, Ele tem algo extraordinário para a sua vida nessa noite. Mas sabe, o mesmo evangelho que é extraordinário para um, às vezes não pode ser para outro. Mas por quê? Pergunta assim, por quê, pastor? Depende de quem recebe. A palavra é uma só.
Cristo é a palavra. A semente é a palavra de Deus. E a semente é boa. Mas como está o solo do seu coração, isso que vai fazer toda a diferença. Então é muito importante você entrar e mergulhar comigo nessa mensagem, porque eu garanto a você que se você crer nessa palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu falo isso porque há muitos anos atrás eu acreditei nessa palavra e essa palavra transformou todo o meu histórico de vida. A palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes. E ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela vai onde o homem não pode ir. Ela tem a solução que os médicos não podem ter. Ele tem um poder transformador que nenhum psicólogo, psiquiatra ou médico desse mundo pode alcançar. Somente quem já experimentou na sua mente, no seu coração, uma transformação, sabe do que eu estou falando. A palavra é poderosa, aleluias. Então, amado, em nome de Jesus, a Bíblia nos diz aqui a partir do versículo 22 de João 6, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, a multidão estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido embora. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de quem? A multidão estava em busca de Jesus, sim ou não? Buscar Jesus é bom, irmão? Sim. Mas qual é a nossa motivação? A motivação vai fazer toda a diferença. Aquela multidão, se você pegar João capítulo 6, a Bíblia nos diz que Jesus acabara de multiplicar pães para 5.000 homens. Jesus se mexeu no seu íntimo, ele encheu-se de compaixão, porque aquela multidão já estava seguindo a Jesus há um tempo, e eles não tinham onde comer, não tinham nem onde comprar. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: olha, compra aí o pão e traz para essa multidão, porque eles já estão há muito tempo comigo e eles vão acabar padecendo aqui nesse deserto. Deixa eu falar algo para você, querido. Jesus, quem anda com Jesus tem sempre provisão. Amém? Quem anda com Jesus tem sempre multiplicação. Amém? Mas deixa eu falar algo para você. Tem algo muito mais importante do que multiplicação e provisão. Muitas vezes nós buscamos Jesus não pelos motivos corretos. Não quer dizer que nós não vamos nos experimentar de coisas extraordinárias, porque aquela multidão experimentou, sim ou não? Existem multidões experimentando de coisas extraordinárias, mas o mais extraordinário está faltando. Existe algo que é muito mais extraordinário do que os milagres. É o Deus dos milagres. E em João capítulo 6, Jesus deixa isso muito claro. Existem multidões aí, irmãos, procurando Jesus por causa da multiplicação. Existe uma multidão procurando Jesus porque comeram pão e se saciaram. Mas existe algo muito mais extraordinário. Todas essas coisas vão acompanhar aqueles que creem. Aleluias. Porque, como eu disse, irmãos, quem anda com Jesus tem provisão. Quem anda com Jesus tem multiplicação. Mas Ele quer andar dentro de você e se manifestar na tua vida, para que você se manifeste a outros. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor da glória. Existe vida muito mais importante do que apenas essa vida terrena. Que eu quero que você entenda e compreenda comigo que Jesus, Ele quer se manifestar a nós, não apenas porque Ele saciou a nossa fome da terra. Ele quer saciar uma fome eterna.
eterna. Ele quer se manifestar a nós muito mais do que as coisas dessa vida. Porque se você analisar o texto, irmãos, uma multidão, vendo que Jesus não estava ali, correu, meu irmão, foi para o barco em busca de Jesus. Não tem sido diferente nesses dias. Multidões buscam Jesus pelos motivos errados, por causa da multiplicação, por causa dos problemas dessa vida, sim ou não? Eu preciso de uma cura, então vou na igreja. Depois que Jesus me cura, eu não volto mais na igreja. Eu preciso de uma porta de emprego. Vou para a igreja fazer uma campanha e Deus vai abrir a porta para mim. Abriu a porta, não volta mais na igreja. É verdade isso ou não? É verdade. Aí eu pergunto a você, o que é melhor? Você ter sua vida eterna ou ter uma porta de emprego aberta? Não que seja ruim, irmãos, buscar a Deus por causa de uma porta de emprego. Porque a Bíblia diz que devemos colocar diante do Senhor todas as nossas petições. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecida todas as vossas petições diante do Senhor. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Ele viu a multidão com fome. Eu quero dizer para você que Ele tem cuidado da sua necessidade. Eu quero dizer para você que Ele é Deus que abre porta e ninguém fecha. Aleluias. Eu quero dizer também para você que Deus é o Deus que faz milagres. Sim. Ele continua abrindo portas. Ele continua ressuscitando os mortos. Ele continua multiplicando os pães. Sim. Mas nós devemos buscá-lo por quem Ele é. A essência do Evangelho precisa voltar para a pessoa de Cristo, amado irmão. Pelo sacrifício que Ele fez. Por quem Ele foi, que Ele representa para nós. Olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo para você todas as outras coisas, tudo que você necessita. Então você tem que focar no seu relacionamento com Jesus. Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão, sim ou não? Sim, é bom. Mas quando eu falo que a gente tem que focar, a gente tem que focar nesse relacionamento de filho e pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque eu não vos dei um espírito, em Romanos 8, somos herdeiros de todas as coisas. Mas sabe aquele pai rico, muito rico, acompanha comigo esse raciocínio, que tem muitos bens, mas quer que o filho o ame não por causa dos bens, mas por causa de quem ele é. Você imagina Deus como esse pai muito rico, que tem muitas coisas, mas que quer ensinar algo para o seu filho. Pessoa do pai, não por aquilo que ele tem para oferecer. Assim é o Deus do Pai do céu. Ele enviou aquilo que ele tinha de mais precioso, que foi seu próprio filho, para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos resumir isso, a morte de Cristo, em apenas uma necessidade humana que vai se acabar aqui nessa terra. Não podemos de forma alguma. Esse relacionamento com Cristo, irmãos, ele vai além disso. O texto nos diz assim, versículo 25: achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui. A ideia que o evangelista aqui quer nos passar é, parece que Jesus estava fugindo do povo. Sim ou não? A ideia que dá aqui é que Jesus estava correndo do povo, irmão. Jesus se retirou do meio deles, por quê? Por causa da motivação. Deixa eu falar para você, quando você se aproxima de Cristo de uma motivação errada, Ele vai correr de você, até sua motivação melhorar, mudar. Pega esse código aí.
A minha motivação pode atrair Deus mais para a minha vida ou afastá-lo de nós. O que você prefere? Deus ficar coladinho em você ou você ter Deus querendo que você se afaste dele? Eu quero Deus coladinho em mim, irmãos. Porque eu sei que na presença dele a fome não vai ter. Eu sei que na presença dele vai suprir a minha fome espiritual, que é a mais terrível de todas. Porque a fome espiritual me leva para uma morte espiritual eterna. Quando Jesus está lá no poço de Jacó, lá em João capítulo 4, ele vira para aquela mulher samaritana e disse: olha, mulher, se tu souberas quem te pede água, tu me pediria água e você nunca mais teria sede. Porque você beberia dessa água viva que eu tenho para te dar, e do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Aquela mulher não entendeu nada. E muitos estão nas igrejas sem entender nada do que é o sacrifício de Jesus. Continuam se relacionando com Jesus somente pelas coisas dessa terra. Se eu tenho uma necessidade, eu vou atrás de Jesus. Se eu não tenho necessidade, eu saio da presença dele. Que relacionamento de interesse é esse, amado? Só quem teve um relacionamento íntimo com Jesus sabe. Querido, você se aproximar de Jesus pelo amor é a coisa mais maravilhosa que tem nessa vida. Eu falo porque eu tive essa experiência quando eu tinha 18 anos. Como disse o salmista Davi, cordas de amor me cercaram. E eu não tive mais forças para abandonar, para sair da presença dele. E há quase 30 anos eu busco me relacionar com ele. E eu estou aqui para fazer de tudo para que você tenha esse relacionamento com o Pai. Porque ele quer se relacionar com você. Ele deseja isso. Jesus queria se relacionar com aquela multidão, mas não da forma como a multidão queria. Uma multidão buscava a Cristo, mas por motivos errados. Não que eles não tivessem necessidade. Sim, é tanto que antes deles pedirem, Jesus já providenciou. Quer dizer para você, mas antes que a necessidade bata na sua porta, Deus já vai providenciar para você. Em nome de Jesus, recebe aí, ó. Toma posse. Mas o meu relacionamento não pode basear em interesses dessa vida. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que você precisa de uma porta aberta. Ele sabe que você precisa de uma cura. Ele sabe. Mas ele sabe que você precisa dele mais do que tudo nessa vida. Porque a presença de Deus nos cura de tudo, irmãos. Eu falei isso aqui outro dia. Tem tantos anos que eu sirvo a Deus e até hoje o Senhor tem me curado de coisas na minha alma que eu nem imaginava que eu precisava de cura. E aí o Espírito Santo vai ministrando no meu coração e tocando em feridas que eu nem achava que tinha. O relacionamento com o Senhor vai nos fazendo enxergar coisas que outrora eu não sabia que tinha. Mas uma coisa é certa: a cura virá sobre a tua vida no relacionamento com Deus, meu irmão. A cada dia você vai se tornar uma pessoa melhor. A cada dia você vai se tornar a quem mais parece com Jesus. É isso que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Dá glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaram. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece. Não é incoerente essa fala de Jesus, se a gente for analisar do ponto de vista humano? Quando ele diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, não é meio, se a gente analisar,
Não é meu assim, mas a gente não tem que trabalhar? Sim ou não? Tem que trabalhar? A não ser quem nasceu já rico, em berço de ouro, herdou, né, uma fortuna, tem que só administrar. Mas quando ele diz trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ele está dizendo para mim e para você que eu tenho que trabalhar em prol da minha eternidade. Porque quando eu trabalho em prol da minha eternidade, os desejos e as necessidades minhas dessa terra serão supridas por aquele que criou todas as coisas. Olhai as aves do céu, não plantam, todavia o Pai nos alimenta todos os dias. Olhai os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nenhum deles. Acaso o Senhor também não vai cuidar de ti, homens de pouca fé? O relacionamento com Deus é o mais importante, é o que vai trazer mais resultado para a tua vida em todas as áreas. Em todas. Sabe, Pedro estava preocupado, porque os servos do templo lá foram cobrar o imposto do templo de Jesus e dos seus discípulos. E aí Pedro falou assim: ó Senhor, e agora? Não tem grana não. Como é que nós vamos fazer? Eles estão cobrando da gente. E aí Jesus conta uma parábola para ele, que no final da parábola ele diz assim: Pedro, vai lá e lança o anzol. Você vai pegar um peixe, no peixe vai ter 2 dracmas, né? Uma para ti e uma para mim. E ele foi lá e aconteceu desse jeito. Que quem anda com Jesus, meu irmão, vai ter experiências extraordinárias na sua vida, na sua provisão. E às vezes nós estamos preocupados. Eu trago na minha bagagem, na minha experiência de vida com Cristo, experiências extraordinárias em relação a isso. Quando eu acho que, eu até me acostumei, às vezes a necessidade tenta bater na nossa porta, e o medo da falta de provisão, o medo de faltar algo é realmente uma constante na vida de um ser humano. Mas quando você aprende a caminhar com Jesus, você sabe que onde Ele está, existe uma expectativa de multiplicação de pães. Você pode ter ficado a noite inteira lançando a rede e não ter pego nada, mas Ele volta a dizer: lança a rede de novo, meu irmão, e 152 grandes peixes vão encher o seu barco. A colheita é para aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que estão sendo ali, direcionados pelo seu Espírito. Então, em nome de Jesus, relacione com Cristo, busque a Ele enquanto pode achar, porque os dias são maus. Os dias são maus. As pessoas têm corrido de um lado para o outro, mas não estão trabalhando pela comida que permanece para a vida eterna, para a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então Cristo está nos dizendo aqui que quando você busca o céu, meu irmão, a terra vai correr atrás de você. Eu sempre falei isso aqui. Quando você busca as coisas do céu, meu irmão, a terra, ela tem que se manifestar na tua vida. Ela vai correr atrás de você como provisão. Você se torna um imã das bênçãos do Senhor, porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão e nos... Eu não tenho que correr atrás de bênção. Quanto mais intimidade com o Pai, mais a terra vai ter que dar os pulos dela para correr atrás de mim. Eu tenho que nutrir isso de que forma? Todos os dias. Buscar o Senhor, se relacionar com Ele. E nessa caminhada, vamos santificar as nossas vidas diariamente. Nós vamos ficar mais santos a cada dia. Não é que nós não vamos pecar, mas nós vamos pecar menos. A gente vai se desviar mais do mal.
a gente vai buscar mais a presença de Deus. E aí, chegará um tempo que você vai estar mais perto de Deus e as pessoas vão olhar para você e desejar servir o Deus que você serve. Porque você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Você vai orar pelos cegos e eles enxergarão, como nós já oramos aqui e aconteceu isso. Um homem que tinha ficado cego, os médicos falaram que talvez ele não ia voltar a enxergar e nós oramos aqui. Poucos dias ele voltou a enxergar. Cegos, surdos, aqueles que estavam entubados na pandemia, quantos não se levantaram? Aqueles que estavam com a perna pronta para arrancar, nós oramos e a perna não foi arrancada. É isso, irmãos. Quantos que entraram aqui pensando em suicidar, hoje querem viver mais do que tudo nessa vida? É a vida de Deus que se manifesta. Então isso precisa ser nutrido. De que forma? Palavra, relacionamento. O importante é buscar Jesus. Vai na igreja mais perto da sua casa. Eu pensava assim antigamente. Mas infelizmente não é assim mais hoje. Porque muitas igrejas se tornaram igrejas de necessidades. E o Deus é a necessidade. Se tornou idolatria. Onde Cristo já não é mais o centro. O homem se tornou o centro. A necessidade se tornou o centro. E Jesus bate aqui no povo. Jesus se esquiva do povo quando o povo tentava fazer isso com ele. E o que nós vimos hoje é diferente. As pessoas não importam, é importante a igreja ser grande, gigante, ter gente, que aí é uma grande obra de Deus. E não é verdade. Isso não é verdade. Jesus sempre se preocupava quando existia uma multidão em volta dele, porque ele sempre sabia que era por motivos errados. Não é importante você fazer estratégia para encher a igreja. Não, querido, Deus não me chamou para encher a igreja, Deus me chamou para levar pessoas para o céu. Não adianta você inchar a igreja, porque inchar a igreja é fácil, irmão. Você traz um cantor aqui domingo à noite, fica lotado. Fica lotado, lota, irmão. Lota. Essa é a estratégia que muitos têm utilizado, eu não. Por quê? Porque eu me preocupo mais com a sua vida eterna do que com sua vida passageira. Eu oro todos os dias para que você tenha uma experiência viva e real com Cristo, de verdade. Não uma experiência que o outro teve, mas que você possa realmente ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, como um dia eu fui tocado. E a minha vida foi totalmente mudada, transformada, irmãos. Tudo muda, os sonhos da gente mudam. Os interesses mudam. Os amigos mudam. Tudo muda. Quando aqueles 12 apóstolos, discípulos de Jesus, seguiram a Jesus, a vida daqueles homens não mudaram? Totalmente. Totalmente. Se você pegar, já estou terminando. Se você pegar o texto de João capítulo 6, lá no final, porque Jesus começa a dizer para eles assim, vou resumir aqui, que João 6 é grande. Jesus começa assim, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que dá vida eterna. Olha, vossos pais, Moisés nos deu o pão, do céu. Não, vossos pais não comeram o pão do céu, porque o meu pai vos dá o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens. E ele diz mais, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte nem herança no reino dos céus. E aí os discípulos começaram a ficar escandalizados. Porque não existe relacionamento com Cristo, meu irmão, só por necessidade. Você tem que se relacionar por comunhão. E a comunhão fala de sacrifício de Jesus na cruz. É o pão vivo que desceu do céu. É o sangue que foi derramado.
E quando aquelas pessoas, multidão, começou a ser confrontada para ter relacionamento com Jesus, o que eles fizeram? Um a um deixaram ele. Está escrito. Porque é muito fácil você se relacionar só na multiplicação. Difícil é você viver a carne, comer a carne e beber do sangue, ter herança, ter parte no corpo de Cristo. E o que Ele quer é isso. Porque é isso que gera vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai depender de mim, diz as Escrituras. Então não adianta você estar na igreja buscando a Jesus só pelo pão dessa terra e ter sua vida eterna no mar de fogo e enxofre. Porque ele diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como eu sempre falo aqui, irmãos, eu gostaria de estar pregando aqui coisas só prosperidade é bíblica. Queria estar falando de coisas que vai dar ibope, mas nada disso muda a vida de ninguém. O que muda é o pão vivo que desceu do céu. O que transforma é o evangelho genuíno, é o sangue derramado, é a cruz de Cristo, que eu preciso carregar. Quem quiser servir e seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? As vontades carnais, as vontades da carne. É negar aquela vontade que te afasta de Deus. É negar aquela vontade que você tem de se afastar de Deus. E isso só consegue, meu irmão, quem tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Entenda isso. Quando Jesus então diz, lá no versículo, termina agora, versículo 60: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos, não era de fora não, eram os discípulos dele, não os 12, os outros. Sabendo Jesus que em si mesmo que os discípulos murmuravam a respeito disso, e disse: isto vos escandaliza? O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, aleluia. Mas há algum de vós que não creem. Versículo 66: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque no confronto da intimidade, poucos ficam. No discurso da multiplicação tem multidão, mas no discurso da intimidade são poucos os que ficam. Na multiplicação tem multidões. Nos milagres tem multidões, mas quando fala de intimidade, quando fala de relacionamento, quando fala de comer da carne e beber do sangue, são poucos os que ficam. Está aqui. E então Jesus vira para os 12, versículo 67. Quereis vós também retirar-vos? Porque deixa eu falar algo para você. Você vai ter sempre liberdade. Você vai ter sempre liberdade na casa do Senhor para ir embora se quiser. Para ir para longe de Jesus. Todos nós temos a liberdade, sim ou não, igreja? Todo mundo tem. Jesus virou para os 12. Vocês querem ir embora também? Podem ir. A hora é agora. Mas então respondeu Simão Pedro dizendo: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o coração de um discípulo de verdade. Para onde nós iremos?
Porque é só Ele que tem as palavras de vida eterna. É só Ele, querido. Não se engane com discurso, com multidão, com aparência, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência física. Pelo contrário, Isaías capítulo 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura para que as pessoas crescem nele, porque ele era bonito. Está escrito. Jesus, ele não era uma pessoa que, se você olhasse para a aparência dele, as pessoas quisessem seguir porque ele era bonito, alto, charmoso. Não. Era o seu olhar e as suas palavras. Aleluia. Fique de pé no teu lugar. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos visto e crido, conhecido e crido que tu és o Cristo. É isso que você precisa entender. Conhecer e crer que Ele é o Cristo. E isso é só para quem tem intimidade. A revelação é para aqueles que são íntimos. Feche os teus olhos. Quero orar neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai, e os Teus filhos aqui estão. E eu quero pedir por cada um deles, aqueles que ainda não tiveram, meu Pai, uma experiência contigo, de nova vida, de novo nascimento, que possam ter, meu Deus. Aqueles que se achegaram a Ti por outros motivos, pela necessidade, conserta e ajusta, meu Pai, para que o relacionamento seja um relacionamento de pai e filho, de amor, de verdade, não de interesses dessa vida. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez. E muitas vezes nós não compreendemos as Tuas coisas, porque somos tão limitados. Mas que o Senhor toca, Deus, nos corações e nas mentes agora, gerando vida, gerando salvação, cura, libertação. E que também todas as outras coisas sejam acrescentadas pelo poder da Tua presença na vida de cada um deles, Pai. Nós oramos e entregamos os Teus filhos nas Tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Que o Senhor possa olhar com o Teu olhar de compaixão, e que todos, sem exceção, possam ir para os céus de glória na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra na minha vida, em nome de Jesus. Se crê, já sabe o que tem que fazer. Aplauda o Senhor bem forte e dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar um instante. Eu queria, nesse momento, chamar o Mateus aqui na frente.